Paz a todos, tudo bem com vocês? Vamos lá. Eu queria meditar com vocês uma palavra que está em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E nesse versículo eu estava pensando aqui, meditando, e em relação a algumas placas sinalizadoras. Vamos pensar assim que quando a gente vai dirigir, vai fazer uma viagem, então a gente tem essas placas que nos dirigem, que nos mostram e orientam, o local, advertem também. Então eu imagino assim, a gente vai fazer uma viagem, quando vai para São Paulo, para a praia, qualquer outro lugar, você já começa a ver as placas, aonde é contramão, aonde eu posso virar. De repente você sai na estrada ali, ele já vai te falar, ó, aqui não tem acostamento, estrada sem acostamento, rua sem saída, retorno, limite de velocidade, radar e várias outras placas, que a gente vai ver, proibido ultrapassar, risco, perigo, animais na pista. Então são várias placas que vão instruindo a gente para que a gente faça uma viagem tranquila, uma viagem certa e que chegue, alcance o seu objetivo. E trazendo isso na questão com Deus, com a vida cristã, eu vi assim que tem alguns pontos nessas placas sinalizadoras, na nossa vida, como vida cristã. E foi até interessante, vou contar aqui um testemunho rapidamente, já, que aconteceu até hoje, até um pouquinho antes de eu gravar essa mensagem. Então, nessa questão da vida cristã, eu vejo alguns pontos, Primeiro ponto é a gente ouvir a palavra, Então, esse ouvir a palavra, como na Bíblia fala em Romanos, que a fé ela vem por ouvir e ouvir a mensagem, que é a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Então eu preciso primeiramente ouvir essa palavra, e ouvindo eu vou fazer cercar, esse aprendizado, que nem na educação, quando a gente vai na pedagogia, na questão da aprendizagem, a gente pega ali algo que precisa ser aprendido, a gente vai cercando ali para que haja um entendimento daquilo. E a palavra de Deus ela vem, a gente ouve, legal, sentir ali aquela palavra, aí eu vou fazer o quê? Eu vou tentar meditar nessa palavra, E em Salmos 119, fala assim: meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas, tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Então, o ouvir, aí eu venho o quê? O meditar na palavra, E aí eu já começo o quê? Fazer essa interação com a palavra e a nossa meditação, da palavra. Não só ouvir. Quantas vezes a gente ouve, nossa, que palavra bonita, que bênção, falou comigo e tal. Mas quando eu pego para meditar, como diz alguns aí, mastigar ali a palavra, trazer isso para dentro de mim, há um aprendizado muito maior, há revelações muito maiores, Então, o ouvir a palavra, o meditar na palavra e a gente prestar atenção nessas placas sinalizadoras na nossa vida, que é as placas na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso serviço, na escola, na igreja, nas amizades, nos relacionamentos. Prestar atenção o que Deus está falando conosco. Às vezes Deus está falando, pode, como diz lá na pista, limite 110 por hora, 120, pode pisar, mas tem hora que ele vai falar, cuidado, cuidado, vai devagar, não vai ultrapassar, atenção, Tem momentos que a palavra, como diz lá, ela é inspirada para ensinar, para repreender, para corrigir, para dar instrução. Para quê? Como fala lá em Timóteo, para que o homem de Deus seja apto e preparado para toda boa obra. Então isso é muito interessante, essas placas sinalizadoras. Se a gente parar para prestar atenção na nossa vida, tem momentos que às vezes essa placa, Deus está falando, para, medita mais, ou abastece,
né? Ó, não vai ter posto. Eu já teve viagem de falar, ó, agora posto de gasolina só daqui não sei quantos quilômetros, então já abastece já. E às vezes Deus tá falando essa placa pra gente, mostrando essa placa pra gente. Se abastece, porque eu preciso estar abastecido de Deus, porque as dificuldades vêm, eu abastecido de Deus, eu tenho uma facilidade de enfrentar elas, né? Então, ouvir a palavra, meditar na palavra, prestar atenção nessas placas sinalizadoras, e aí depois onde entra a questão da oração também, das intercessões, né? Em Efésios fala, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração de súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E então essa oração, como é o intuito hoje desse culto, né, do grupo de oração, e eu até quis falar nessa questão da oração, dessas placas e tudo isso, porque hoje eu estou com uma visita em casa, que é a Rita e o Cristiano, né? E eles tiveram ali um momento com Deus há alguns anos atrás, quando teve um seminário na igreja do Edinho, de identidade, né? E eu ali eu não conseguia falar muito, né, para eles, né, a questão de pregar, de ter aquela, né, mas eu só chamei, falei, ó, vamos lá, vai ter um seminário. E aí eles foram, Deus, né, tocou eles ali, alcançou eles, e eles estão, graças a Deus, até hoje. Eles não estão mais aqui, estão de cidade, mas estão congregando. É uma bênção, né? Então eu vejo que tudo isso, existia também ali as orações intercessórias por eles. Por cada pessoa que vem na igreja, por cada pessoa que a gente conhece, por cada parente. Então, essa oração intercessória, ela é extremamente necessária para que a gente, né, faça. Então, ouvir, meditar, prestar atenção nas placas sinalizadoras, as orações intercessoras, e aí a oração minha, como eu divido ali, oração, né, orar mais a ação. Então ele fala aqui em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. E a gente trazer isso, essa oração nossa também, particular nosso com Deus, e a ação, né? Fazer o quê? Tudo aquilo que eu aprendo com Deus, eu aplico com as pessoas, aplico no meu dia a dia, ou pelo menos a gente tenta, né, o máximo ali aplicar no nosso dia a dia. E isso, essa ação que se torna esse orar trazendo as coisas mesmo de Deus juntamente com essa ação, e estender através de um evangelismo, através de uma visita, né, a forma é Deus quem dirige, como ali na linha do trem, né? As placas ali, pare, olhe, escute, e então é trazer essa essência, principalmente essas placas sinalizadoras, né? Para eu entender e ver aonde que essa ação ela deve ser feita. Ela é feita em todo o tempo, mas de repente vai ser algum lugar, alguma coisa específica, Deus vai tocar de fazer. E em sexto ponto, né, seria ali as experiências que a gente tem com essas ações, né? E essa experiência a gente continua sendo moldados por Deus, né? E não esquecer disso, porque eu vou ouvir, eu vou meditar, eu vou prestar atenção nas placas, eu vou orar pelos meus irmãos, eu vou ter as ações, né? Com a fé, com as obras, não pelas obras, mas para as obras, né? Sou salvo para as obras, então eu vou fazer essas obras, tudo isso, e aí fala, nossa, né, já tô bom, hein? Então não, eu ainda tô no processo com Deus, das minhas experiências, sendo moldados, né? Cada um de nós temos isso. Então, esses 5 pontos são pontos muito importantes, sabe? Que eu estava refletindo aqui. E eu estava aqui preparando para gravar, a campainha tocou, e eu fui lá, a hora que eu atendi, era aquele pessoal, uns meninos que ficam, às vezes, vendendo saquinho de lixo, tal, de alguma casa de recuperação. E esse menino, na hora que eu atendi, eu falei, rapaz, você? Ele, professor, tá bom, tá? E ele passou pelo Caritas, né, ali onde eu trabalho ali, faço um trabalho de educação física, de musicoterapia, que eu chamo cristoterapia. E ali, e foi muito legal, porque ele entrou ali, ele era desviado da igreja,
E ali a gente conversou bastante através das sextas-feiras, os louvores, né? E aquilo foi mexendo com ele de novo. Ele começou a buscar Deus, né, muito ali dentro, no particular dele, nas sextas-feiras que a gente louvava. E aconteceu algo muito interessante, né? Eu saí uma tarde aqui de casa para ir dar aula e eu estava com alguns problemas e fui no caminho, orando com Deus no carro, sozinho, falando com Deus, questionando ali algumas coisas sobre alguns acontecimentos, algumas dificuldades que eu estava passando no momento. E sozinho, né? Conversei com Deus, chegou lá, fechei o carro, tranquei, fechei a boca, né? Vamos dizer assim, e entrei. Aí eu tava lá dentro, a hora que eu passei na frente do almoxerifado onde ele ficava, ele falou, professor, vem cá, vou falar com o senhor. O que foi? Ele falou, tava aqui, ó, eu tive uma visão com o senhor. Eu falei, vamos lá, vamos ouvir, né, o que foi. Aí ele falou, tive uma visão assim, 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 tal, tal. Aí eu parei, o coração já começou a acelerar, e aquilo que ele passou para mim, estava extremamente ligado com o que eu tinha acabado de orar. De casa até lá, né? E ali foi um momento muito legal, nós oramos, né, juntos e conversamos muito ali sobre as coisas de Deus e foi muito interessante. E aí nós relembramos isso agora, isso faz quase 4 anos, 3 anos, 4 anos. E agora aqui ele falou, eu lembro, professor, a visão foi assim, assim, assim. Eu falei, é isso mesmo, eu lembro também. Ele, rapaz, esse encontro nosso foi de Deus e não sei o que. E hoje, aí eu conversei, ele está sóbrio já há mais de 3 anos, não está mais nas drogas e está servindo a Deus, está na igreja, está firme. E aí eu até conversei, falei, não, você vai lá dar um testemunho para os meninos lá, né, que você está bem, que está firme com Deus e sem drogas, né. Então achei muito legal, sabe, porque ali eu tento fazer isso também, sabe, de trazer essa ação, essa oração, tudo isso que eu falei aqui, a gente tentar passar para as pessoas. E o fruto ele vem, você vê, como eu disse do Cristiano e a Ritinha, como diz aqui dele, o fruto vem, é natural. E é porque é a obra no Senhor, não é para mim. Nós tivemos essa experiência, tivemos esse reencontro hoje, de repente ele falou, me fortaleceu, Deus falou comigo aqui de novo, tal. Foi uma benção, então fortaleceu isso para ele, fortaleceu para mim e confirmou até em relação ao que eu ia falar, né, dessa questão da gente estar sempre fazendo essa obra, essa ação com a oração em Deus. E quanto mais a gente trazer, né, esse conhecimento da palavra, fechando aqui a questão das placas, né? Porque se eu não tiver um conhecimento prévio, essas placas para mim não vai servir nada. Minha filha às vezes passava, o que é essa placa aqui, papai? Aí eu tinha que explicar para ela. Então, a palavra de Deus, o meditar, as orações intercessórias, a minha oração particular, as minhas experiências vai me trazer tudo esse contexto aí, esse monte de experiência para a hora que Deus ir mostrando essas placas sinalizadoras na minha vida, eu consiga entender. Então que a gente possa prestar atenção nessas placas na nossa vida que Deus nos permite ver. Amém? Deus abençoe cada um de vocês.